Bom dia, amados. Hoje é sexta-feira, 24 de abril do ano da graça de 2026 e terminamos aqui a nossa reflexão, o voltar ao texto do domingo passado em Lucas capítulo 2, versículos 42 a 47. E temos estado a considerar este quadro que Lucas nos apresenta da Igreja ali no primeiro século. A Igreja, aqueles que deram início a esta caminhada da Igreja. E Lucas viu uma Igreja a acontecer, na qual aconteciam coisas que ele não podia deixar de registar. E já lembramos algumas. A perseverança na palavra, na doutrina, sã e fundamental, a oração como uma marca de comunhão com o Pai, a comunhão uns com os outros e todos com o Senhor, nas diversas expressões dessa comunhão. E hoje gostaríamos de terminar, não podendo deixar de registrar outras duas marcas que Lucas ali nos apresenta. E uma delas está no versículo 43, porque diz: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Lucas olhou para a igreja e viu milagres a acontecer, sinais e coisas extraordinárias a acontecer. E mais uma vez esta é uma marca que receberam do ministério do Senhor Jesus. Aqueles 3 anos do ministério do Senhor Jesus foi repleto de sinais, de prodígios, de milagres. A cada dia o Senhor ia realizando, mostrando amor, graça, soberania, poder, misericórdia. Isso foi muito patente no ministério do Senhor Jesus. E agora Lucas via isso presente na igreja. E este é um assunto desafiante para nós hoje. Alguns deixaram de acreditar em milagres porque os milagres não veem milagres a acontecer como naquela época, como o Senhor Jesus realizou naquele tempo e alguns que estão presentes também no início da vida da Igreja. E por isso deixaram de acreditar em milagres. Outros acreditam em milagres, mas não os têm identificado, não os veem a acontecer. Pior ainda, há outros que têm inventado milagres para justificar a sua fé, a sua doutrina. Isso tem sido muito destrutivo para a vida da Igreja. Eu não tenho dúvidas que os milagres, os sinais e os prodígios estão a acontecer hoje na vida da Igreja, na vida de cada um de nós. E é provável, com certeza, que é muito certo que não estarão a acontecer da mesma forma que aconteciam naquela época, mas a verdade é que há muitas outras coisas que não estão a acontecer hoje como aconteceram naquela época. Aliás, basta chegar ao capítulo 5 de Atos e ver o episódio com Ananias e Safira e perceber que Deus não está a atuar da mesma forma como atua naquela época. Mas há uma coisa que eu sei. Os milagres estão a acontecer. Eles são diários, são permanentes. Olhamos para a vida da Igreja e percebemos e identificamos os milagres a acontecer. Este Deus soberano, sobrenatural a agir no nosso meio e a trazer sobre nós a manifestação do seu poder, a sua determinação e a fazê-lo tantas vezes de uma forma sobrenatural. E esta é uma realidade que nós não podemos deixar de identificar. Aliás, a pior coisa que nos podia acontecer era não ver esses milagres acontecerem e não perceber que este Deus maravilhoso continua hoje a agir de uma forma sobrenatural na nossa vida. Mas, obviamente, registando mais uma vez que isso é resultado da presença também ela sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. Aliás, nem poderia ser de outra forma. A presença do Espírito Santo só podia também resultar em manifestações sobrenaturais, milagrosas e algo que não deixa ninguém diferente. Mas há uma última nota que marca que está presente na vida da Igreja. O versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, ia acrescentando-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E esta Igreja capacitada pelo Espírito Santo, que está firme na palavra, que ora, que experimenta comunhão, que vê e experimenta sinais e prodígios e milagres no seu seio, louva a Deus. Não pode deixar de fazer outra coisa. E mais uma vez, essa é uma manifestação, uma reação da Igreja que está presente de uma forma muito evidente na vida da Igreja e que o Senhor Jesus deixou também muito presente no seu ministério e que ensinou os discípulos a serem gratos, a louvarem, a serem manifestações de louvor e de adoração a Deus, tal como ele foi em relação ao Pai.
esta, esta intimidade uns com os outros, esta proximidade, esta comunhão, leva-nos a responder a Deus em adoração, a glorificar o seu nome como Ele é digno de ser glorificado. Jesus fez então isso de uma forma perfeita e nós, obviamente, como igreja, queremos continuar a fazê-lo. Este, de facto, e quando lembramos os textos de Isaías, e lembrávamos isso no domingo, Isaías é usado pelo Senhor para nos lembrar que nós fomos criados para louvor do seu nome. Foi para isso que nós fomos criados. E por isso, nada mais natural que na experiência da Igreja, uma marca muito evidente de sermos Igreja é ser um povo que louva a Deus. Também estou certo que a nossa adoração é sem dúvida nenhuma, amados, a mais poderosa ferramenta de evangelismo. Alguém que nos vê a celebrar a Deus da forma como nós desejamos e fazemos, não pode ficar indiferente. O nosso amor ao Pai, a nossa manifestação de gratidão, de adoração, tem que ser contagiante para aqueles que se aproximam de nós. Sem dúvida nenhuma, se nós formos verdadeiros, autênticos, intensos no nosso louvor, isso vai acontecer. E o nome do Senhor será, como sempre, e esse é o objetivo, honrado e glorificado em todas as coisas. Amados, que capacitados pelo Espírito Santo, possamos ser esta expressão de adoração, de louvor, de entrega, de comunhão, de transformação deste mundo. Assim o Senhor nos use e assim o Senhor nos dirija. Um santo e abençoado dia para todos e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.